Olá, meu amigo, minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está assistindo esse vídeo, né? Dependendo do horário que você está. Eu estou gravando agora de manhã, mas é um bom dia, né, pessoal? Vamos tentar fazer desse dia o melhor possível, independente do horário que você está me assistindo. Existem riscos aí, por exemplo, para o auxílio-doença na revisão. Agora, existem alguns segurados em algumas condições que correm mais risco, por exemplo, nesse pente fino, nessas revisões, para ser convocado. Isso tudo é muito importante você ficar sabendo e atualizado. E nós vamos trazer aqui o que está acontecendo agora dentro do INSS, tá? Se você acha, por exemplo, que você está correndo risco, às vezes você pode estar exagerando, você pode estar numa condição que eu vou revelar aqui, que você está sossegado, pode ficar um pouco mais tranquilo. E quem está achando que está tranquilo, que está protegido, que está tudo sossegado, nós vamos também mostrar algumas condições que não é bem assim, né? Para quem está recebendo o auxílio-doença, a situação é muito perigosa e pode levar a convocações, sim, para revisão do pente fino e até a cessação do benefício. Principalmente aquelas pessoas com inconsistência, ausência de atualização de documentação médica, isso tudo combinado com indícios de que o segurado pode ter recuperado a capacidade para o trabalho, é o fim de carreira para o benefício, tá? Pente fino, vocês sabem, né? É um processo que o INSS ele coloca aí em pauta, né? Para identificar benefícios concedidos de forma indevida, mantido, né? Sem critérios exigidos por lei. Mas também é aquilo, né? Hoje em dia o pente fino também visa cortar benefícios, né? Para sobrar dinheiro, né? A meta agora é 10 bilhões de reais somente no INSS. Nós vamos explicar os principais fatores de risco que podem levar a uma situação perigosa de quem está recebendo auxílio-doença. Segurado que está recebendo, por exemplo, o auxílio-doença, tem algumas coisas que você pode utilizar. Por exemplo, o programa de reabilitação profissional oferecido pelo INSS como uma maneira de manter o seu benefício. Em algumas situações, transformá-lo também em auxílio-acidente, caso você preencha os requisitos. A reabilitação profissional vai ajudar o segurado a adquirir novas habilidades, competências para exercer atividade laboral diferente da anterior, compatível com suas limitações sem comprometer a saúde. Tem uma coisa que é engraçado, né? Eu já faço vídeo aqui no canal, já estamos praticamente 5 anos com o canal. E olha que coisa, teve uma época que eu coloquei vídeos com relação à reabilitação que ela poderia salvar a pessoa de uma cessação do benefício. Então o que acontecia? O segurado ia passar por uma revisão e estava claro que ele, por exemplo, poderia receber alta, ele poderia solicitar ao perito que o perito o encaminhasse para a reabilitação profissional. E na época eu recebi diversos comentários com relação a esse vídeo que eu fiz. Por quê? Era muito melhor você ser encaminhado para a reabilitação profissional e não ter o benefício cessado e nem os pagamentos do que você receber uma alta naquele momento e ter que entrar com recurso, ter muitas vezes que entrar na justiça. E esse vídeo ele viralizou. Eu estou falando de anos atrás. Então o que começou a acontecer? Quem assistia o meu vídeo, chegava na hora, por exemplo, de passar numa perícia, aquela insegurança, aquele nervoso na frente do perito, aí o segurado, ai doutor, me encaminha para reabilitação profissional, eu acho que tal, aí jogava aquela conversa. E muitos peritos encaminharam, que nem eu falei nos comentários, eu consegui ser encaminhado, eu fiz o que você falou e o perito me mandou. Só que o que começou a acontecer, pessoal? Muita gente começou a pedir para os peritos em todos os lugares que assistiam o vídeo para serem encaminhados para a reabilitação profissional. E os peritos são macaco velho também, né? Os caras também não é bobo, né? Já começaram a entender o que estava acontecendo, começaram a negar. Não mandava para reabilitação profissional e começou a cortar, né? Começou a dar alta para muitos, em vez de encaminhar para reabilitação. E aí era todo aquele trabalho, né? A pessoa ter que entrar com recurso administrativo ou mesmo entrar na justiça. A reabilitação é uma alternativa para evitar uma cessação de um benefício, quando o segurado, por exemplo, não pode voltar a exercer a função habitual, mas tem de ser inserido em outra atividade. O INSS avalia limitações de capacidade do segurado para indicar, por exemplo, cursos, treinamentos que capacitem aí para assumir uma nova função. Durante esse processo, o segurado pode e vai continuar recebendo o auxílio-doença até a conclusão do programa ou até ser considerado
apto para um novo trabalho. Ou então, pessoal, quando não existe tratamento, que não recupera a capacidade, não tem condições de se integrar para uma nova função, essa pessoa ela tem que ser aposentada por invalidez, né? Todo esse processo da reabilitação, lembrando, o segurado ele não pode receber alta nesse caso, tá? E muito menos sem pagamento. Agora, existe a perícia dentro da reabilitação? Existe. Hoje nós estamos aí com várias pessoas, vários segurados de auxílio-doença, de aposentadoria por invalidez, que estão na reabilitação profissional. A aposentadoria por invalidez é tão visada na reabilitação profissional que as assistentes sociais do INSS estão chamando e ainda continua chamando, tá, pessoal? As pessoas que estão aposentadas por invalidez para passarem por uma avaliação social. E o que se faz nessa avaliação social? A assistente social ela vai fazer uma preliminar. Ela vai querer saber se você tem registro em carteira, a documentação que está comprovando se você ainda continua incapacitado, né? Continua com a incapacidade total e permanente que gerou o benefício. Ela vai perguntar o seu grau de escolaridade. Vocês sabiam que muitas vezes o grau de escolaridade, principalmente para quem está desempregado, evita a cessação de benefício? Exatamente. Você junta aí idade avançada, pessoas acima, vamos colocar de 50 anos, com grau de escolaridade baixo, vamos colocar com ensino fundamental, que é a antiga 8ª série, né? No máximo, aliás, a 5ª série. Entenderam? Quem é da minha época entendeu. Aí a pessoa está desempregada. Como é que você vai inserir uma pessoa dessa no mercado de trabalho? E outra, a única fonte de renda que essa pessoa tem é o benefício. E aí? Como é que faz? Então, isso também impossibilita o INSS muitas vezes. Apesar que não é nada garantido, tá, pessoal? Na justiça isso é avaliado. Agora, dentro do INSS é aquilo, é uma caixinha de surpresas. Quando você acha que você está protegido, que existem normas, que existem leis, eles passam por cima de lei. Uma desses exemplos é, por exemplo, o benefício não pode ser cessado num caso, por exemplo, que o perito não veja mais a incapacidade, sem dar direito de defesa a você que precisa ter continuidade ao benefício. Então, perante a lei, todo mundo tem direito à defesa antes de ser preso. Então, todo mundo tem direito a se defender com relação à posição do perito antes da cessação. Mas não. O que o INSS faz? Você tá bom já para trabalhar, cessa o benefício. Quer dizer, já cortou o seu pagamento. Você vai recorrer, você tem direito à defesa, mas você não vai continuar recebendo o benefício. Você só vai receber novamente o benefício depois que você se matar, depois que você se abalar emocionalmente, depois que arrancarem todo o seu sangue, né, que destruírem você, aí pode ser que alguém lhe conceda de volta o benefício. Porque os recursos que você tem, imagina, você só tinha uma renda, te tiram essa renda. Uma pressão enorme para você continuar sobrevivendo. Muitas vezes vai ser humilhado, porque quem é independente não gosta de viver às custas dos outros. A pessoa está incapacitada de trabalhar. Muitas vezes vai morar na casa de família, de parente, vai sobreviver de ajuda. E é o que eu falei, quem foi independente a vida inteira, aceitar uma situação dessa é humilhante. E o que acontece? Você vai se depreciando, você vai desacreditando, você vai emocionalmente se abalando e destrói você completamente. Aí aparece alguém que fala, não, foi um erro do INSS e concede o benefício de novo. Mas enquanto você não tiver acabado, né, enquanto eles não conseguirem acabar com você, isso dificilmente acontece. Caso o segurado conclua lá o processo de reabilitação com sucesso, ele seja considerado apto para uma nova função, o auxílio-doença vai ser cessado, tá? E no caso de retornar ao trabalho, se a reabilitação também mostrar que é inviável em alguns casos, aposentadoria por invalidez, mas tem que preencher os requisitos da aposentadoria por invalidez. E é aquilo, né, pessoal? Você no cálculo do auxílio-doença, você está recebendo 91% daquilo que você recebia enquanto você estava na ativa. Se passa a aposentadoria por invalidez depois da reforma da Previdência pelos novos cálculos, você vai receber 60%, mais 2% que ultrapassar 20 anos de contribuição para homens e 15 anos para mulheres. Quer dizer, agora aí o auxílio acidente, né, nesses casos, por exemplo, a reabilitação ela pode, por exemplo, passar
de benefício de auxílio-doença para auxílio-acidente, devido ao segurado estar apto, mas não com toda a capacidade que tinha para retornar ao mercado de trabalho? Sim, o auxílio-acidente ele é gerado pela doença ou acidente que for parcial. Tá? Por exemplo, o segurado que estava de auxílio-doença, ele ficou com uma sequela devido a um acidente ou mesmo devido a uma doença, mas não impediu dessa pessoa continuar trabalhando, mas diminuiu a sua capacidade. Ele não consegue mais, por exemplo, fazer alguns movimentos que fazia, tem dificuldades, ele não consegue exercer mais a profissão plenamente, 100% como exercia, devido a uma sequela que ficou permanente e vai seguir para o resto da vida. Então, nesses casos, dentro da própria reabilitação profissional, podem, por exemplo, adequar você num novo curso para uma nova função dentro dessa situação que você está, com essa diminuição de capacidade e conceder o auxílio-acidente e você retornar ao mercado de trabalho. Tá? Agora, os requisitos do auxílio-acidente é aquilo, né? É necessário que você apresente uma sequela definitiva que diminua a sua capacidade para o trabalho, mas que não incapacite completamente, né? E além disso, a redução ela deve ser definitiva. Tá? Não é assim simplesmente, eu perdi uma unha e tenho direito ao auxílio-acidente. Né? Isso é exagero meu, tá, pessoal? Mas falando aí um português claro, tá? Bom, para segurados de auxílio-doença e reabilitação profissional, é uma oportunidade valiosa, tá? Pode aí manter o seu benefício por um tempo maior, porque já que está tendo um facão correndo, está todo mundo tentando arrumar um jeito de fugir desse facão. E não é simplesmente porque você está com a documentação desatualizada, não é porque você não preenche os requisitos de qualidade de segurado ou mesmo de carência, não é nada disso não, pessoal. Muitas altas são concedidas devido ao que é a meta da economia que querem fazer. Porque para eles, pagar o segurado que está incapacitado, que sofreu um acidente, que pagou contribuições no INSS para receber um benefício se ficar num caso como esse, para eles isso é gasto. Eles gostam de arrecadar, eles não gostam de pagar. E o gozado é que o dinheiro é nosso, né? Não é deles. Inclusive esse detalhe que é muito importante. Agora, os principais motivos, né, que levam à cessação do benefício tanto de auxílio-doença ou um outro benefício é documentação desatualizada, laudos médicos antigos desatualizados. O INSS exige que a incapacidade para o trabalho ela seja continuamente comprovada por meio de documentos médicos recentes que demonstrem a condição de segurado, né, de saúde do segurado. Se o segurado não atualiza esses laudos ou apresenta documentação com data muito antiga, o INSS pode considerar que a incapacidade já não existe mais e convoca, sim, por uma nova perícia e possivelmente vai ser cessado o benefício de auxílio-doença. Lembrando que a inteligência artificial está aí em cima, tá? Mas eu não fui convocado ainda para o pente fino. Você não foi convocado, mas com certeza a inteligência artificial já passou fazendo uma avaliação dos seus dados, tá? Por exemplo, a realização da perícia com resultado contraditório ao que está escrito no laudo anterior. Muitas vezes acontece isso. A pessoa fala que está com problema na coluna e quando ela vai falar para o médico ou uma avaliação, não é nada disso. O que está escrito no laudo e o que o segurado está apresentando é diferente. Então, num caso como esse, não tenha dúvida, se for constatado essa discrepância, esse benefício vai ser cessado. Agora, se o perito da Justiça ou do INSS entender que o segurado está apto a retornar ao trabalho, como nós falamos, independente de você estar com documentação ou não. Esse cruzamento de dados que a inteligência artificial faz, inclusive com a Receita Federal, com o CNIS, com o Detran, muita gente aí, né, que tirando a carteira de trabalho para trabalhar de Uber, recebendo benefício de incapacidade. Toma cuidado, pessoal. Já falei com relação à renovação aí de carteira profissional, tem que tomar cuidado, tá? Mas eu não vou, eu era carreteiro, vamos colocar, categoria E. Eu posso renovar, mas eu vou ter que pegar uma categoria amador, uma categoria C, uma categoria B. Como é que faz? Se você quiser continuar dirigindo, é assim. O que você não pode ter é, por exemplo, uma carteira profissional que vem escrito lá, exerce atividade remunerada. Os motoristas profissionais têm essa carteira, com esse detalhezinho. E quem está incapacitado recebendo benefício do INSS,
não pode estar trabalhando, né? Vocês sabem disso. Não pode ter remuneração de trabalho. Eles fazem cruzamento, pessoal. O CNIS por exemplo, é o seu histórico de contribuições. Eles fazem uma varredura lá e tá lá caindo todo mês contribuição de alguma empresa. O que você acha que quer dizer isso? Que você está trabalhando. E aí dá problema. Em muitos casos, o INSS é tão maldoso que ele pede até o dinheiro de volta, tá, pessoal? Então, abram os olhos, fiquem sempre atentos aos nossos conteúdos aqui. Segurado que está recebendo o auxílio doença por longo período, também pode ficar já atento a ser chamado para esse pente fino, tá? Quem está há 2 anos sem passar por perícia, o auxílio doença ele pode sim ficar por uma maneira prolongada, mas a incapacidade ela tem que ser demonstrada constantemente. E outra, pessoal, é diferente o auxílio doença daquele machucado que você faz um dia de folga, jogando bola, que você escorregou em casa, ou uma doença que você contraiu devido a algum abuso que você fez, que não esteja relacionado ao trabalho, do que aquele acidentário, tá? O acidentário você tem mais possibilidade de manter. Por quê? Porque tem responsabilidades da empresa, não é somente o INSS. Agora, esse previdenciário, que é o que não está relacionado a nenhuma doença ou acidente dentro do trabalho, esse é um pouco mais complicado para você manter. Então, existem diferenças no risco, né, de convocação e de perda de benefício no caso de auxílio doença. Tá bom, meu amigo e minha amiga? Para você ficar atualizado sempre com os novos conteúdos, com tudo que está acontecendo no INSS, fique sempre com a gente aqui, prestando atenção, assistindo nossos vídeos. Você só vai ter informações importantes e atualizadas, tá? É a primeira vez que está chegando no canal? Seja muito bem-vindo. Gostou do nosso trabalho? Dá um like aí para fortalecer esse trabalho e venha fazer parte aqui do nosso canal, tá? Se inscrevendo, ativando o sininho para todas as notificações. Você vai ser beneficiado com isso, porque você vai receber sempre uma notificação de um conteúdo urgente, muitas vezes, uma notícia importante, relevante, ou então uma notícia um conteúdo que vai ajudar você a resolver aquele problema que você está te tirando o sono e o INSS não resolve. E nós vamos mostrar aqui para você. Então você só tem a ganhar, faça isso agora. Se inscreva agora, tá? E vocês, meus amigos, minhas amigas que me acompanham há muito tempo, muitos comigo já estão desde o início do canal aqui, sempre me incentivando, ajudando, interagindo. Meu, muito obrigado. Que Deus abençoe a casa, a vida, a família de vocês com muita paz, muita saúde, prosperidade e alegria, tá, pessoal? Sempre, tá? Tudo que eu desejo para mim, para minha família, eu desejo em dobro a todos vocês. Eu deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.